Olá pessoal, meu nome é Eduardo Currara, sou professor responsável por essa disciplina Currículo da Educação Física, modalidade EAD. Estou aqui para fazer um vídeo e poder aí abordar o tema da corporeidade. Alguém já ouviu falar de corporeidade? Então vamos lá. Então comentemos um pouco sobre o tema da corporeidade. É o objetivo, portanto, dessa videoaula e, sobretudo, que vocês entendam a contribuição da corporeidade para a educação física, né? Então, de uma maneira didática e, ao mesmo tempo, de uma maneira objetiva, eu vou abordar esse tema para que vocês tenham uma compreensão sobre a questão da corporeidade. É importante que se diga que a corporeidade é um campo de conhecimento filosófico, sobretudo um campo de conhecimento que foi aprofundado por um filósofo francês chamado Merleau-Ponty, que dá importantes contribuições para a gente entender a questão do corpo, né? Para Merleau-Ponty, o corpo é muito mais do que uma dimensão física. O corpo é muito mais do que uma dimensão biológica, do que uma exterioridade, uma aparência, né? Então vamos usar o meu próprio exemplo, né? Eu, Eduardo, me constituo, né? A partir dessa estrutura física, né? Onde eu posso ser visto, né? Assim, japonês, olho puxado. Então essa minha aparência, né? Esse meu fenótipo, essas minhas características exteriores fazem parte do Eduardo. Agora, o Eduardo não se resume apenas a essa aparência, a essa exterioridade, a essa estrutura física, né? Então, o Eduardo não se constitui apenas por aquilo que pode ser observado, medido. O Eduardo também tem uma dimensão que não é a dimensão que pode ser objetivamente observada e medida, né? Então eu tenho a minha dimensão interior, a minha interioridade, né? Os meus valores, a maneira como penso, a maneira como eu sinto, a minha dimensão social, a minha dimensão cultural, né? Então todas essas dimensões que compõem a minha interioridade me constituem também como Eduardo. Então, a essa altura, vocês já devem ter entendido que a corporeidade é esse entrelaçamento da minha exterioridade, bem como da minha interioridade. É isso que constitui a corporeidade de uma pessoa, né? Então, qual é a contribuição, a partir dessa primeira análise que fizemos, qual é a contribuição da corporeidade para a educação física, né? A educação física se preocupou historicamente com esse corpo que é o corpo biológico, o corpo físico, né? Esse corpo passível de ser medido, mensurado, né? Então a educação física cuidou desse corpo enquanto corpo biológico, né? Dessa estrutura biológica, desse mecanismo fisiológico anatomofisiológico, cineantropométrico, né? Então a educação física se direciona a esse corpo que é o corpo biológico, né? Esse corpo da exterioridade, esse corpo físico, né? A contribuição da corporeidade se preocupar também, né, com esses aspectos que são os aspectos psicossociais, esses aspectos culturais, né? Esse aspecto da história de vida de cada um e de cada uma. Então, a partir da corporeidade, a educação física passa a se preocupar não apenas com o corpo físico, com a exterioridade, com esse corpo anatomofisiológico, cineantropométrico e biomecânico. Mas a partir da corporeidade, a educação física se preocupa sim com esse corpo biológico, né?
com essa estrutura orgânica, com esses mecanismos fisiológicos, com essas variáveis cineantropométricas e cinesiológicas, mas se preocupa também com os aspectos psicossociais, né? Se preocupa como é que esse sujeito, na sua corporeidade, como é que esse sujeito pensa, sente, age, se relaciona, qual é a sua percepção de mundo, qual é o seu referencial de mundo, os seus valores, qual é o seu projeto de vida, qual a sua história de vida, entende? Então a corporeidade contribui nesse sentido, que nós possamos se preocupar com o corpo na sua totalidade, que não é só um corpo biológico, mas é um corpo biopsicossocial, cultural, espiritual, né? Então, a partir da corporeidade, a educação física deve se preocupar com esse corpo na sua exterioridade, esse corpo na sua aparência, mas também com esse corpo na sua interioridade, né? Nos seus aspectos psicossociais, nos seus valores, na sua forma de perceber o mundo, de se relacionar. Ok? Então, assim, de forma objetiva, de forma simples, eu procurei abordar o tema da corporeidade e as contribuições da corporeidade para a educação física. Ok? Um grande abraço, bons estudos.